capítulo 16, versículo 6. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 16 e o versículo de número 6. Glória a Deus. Amém, irmãos? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6, a seguir diz: E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, nem para a sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Glória a Deus. Poder se sentar glorificando Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, aproveitando a oportunidade, que hoje é um culto direcionado a louvores, eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Talvez muitos vão sair daqui, principalmente aqueles que louvam e exaltam a Deus. Talvez vocês vão sair daqui com uma palavra não muito aceita em vossos corações. E para vos deixar mais triste ainda, eu digo: eu não vim falar o que você quer ouvir. Eu vim falar o que Deus pediu para falar com você. E diante deste texto eu começo para você entender uma história simples que todos nós conhecemos desde criança. A história de um homem, porém pequeno, mas a história diz que era um grande rei. Um homem muito poderoso. Mas essa história começa em uma escolha, onde o povo de Israel escolheu a um homem. Diz a palavra do Senhor muito bem claro, que escolheram a Israel um rei, sem pedir permissão para Deus, muito menos sem saber se era do agrado de Deus escolher. Nós vemos que essa história ela começa quando Saul é escolhido a rei de Israel. E diz a palavra do Senhor que ele começa bem, começa reinando, mas de repente ele começa a fazer aquilo que não agradava aos olhos do Senhor. E resolve Deus escolher para Israel um rei, mesmo tendo Saul no reinado. E diz a palavra do Senhor que Deus manda Samuel a descer na casa de Jessé, escolher dentro dos irmãos dele um deles para que pudesse reinar. E diz a palavra do Senhor que, como todos temiam a Saul, diz a palavra do Senhor que o profeta Samuel desce e ele pergunta para Deus: Deus, mas como eu poderei enfrentar Saul e dizer para ele que vou escolher um outro rei? Deus vira para Samuel e disse: Olha, Samuel, desce até lá e diz que você vai fazer um holocausto. Para muitos acham que Deus pediu para que Samuel pudesse mentir, mas nós sabemos que toda unção, toda vez que pudesse ser ungido alguém, deveria ser primeiramente feito um holocausto naquele local. Então Deus não mente para Saul. Deus simplesmente não conta toda a história para Saul. E assim fez. Desce Samuel e unge a Davi como rei. Aqui eu começo uma bela história que você deve entender. Para memorizar na sua mente nesta noite, eu queria falar: o louvor que dou e a adoração que nego. O louvor que dou e a adoração que nego. O irmão foi bem aventurado dizendo que nesta noite, que em muitos locais estão uma escassez de pessoas que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Muitos dizem, ou muitos falam, que vai a tal igreja fazer um show, porque a igreja está repleta de artistas. A igreja está ultimamente repleta de homens e de mulheres que querem apenas aplausos, querem apenas holofotes. Mas dentro destes mesmos, se você perguntar para eles qual é a diferença de louvar a Deus e de adorar a Deus, muitos ficarão enganchados, ou posso até apostar que muitos não saberão responder se ele louva ou se ele adora a Deus. E aqui eu começo uma pergunta: você faz o que na igreja? Você adora ou você louva a Deus? Talvez você me diga: irmão, mas eu não sei a diferença. É simples. A palavra louvor vem de ato de adorar, ato de louvar, de um elogio. Quando você quer elogiar alguém, você o louva. Esse elogio pode ser feito de um marido para uma mulher. Esse elogio pode ser feito de um amigo para uma amiga, ou de um amigo para um amigo. Aí você pode dizer: irmão, mas estou errado em
louvar a Deus, não. Desde que você entenda de que você está elogiando a Deus. A palavra adoração vem do ato de adorar, de veneração, de render graças. Vem do ato de cultuar. Cultuar vem uma adoração em culto. Pessoas adorando a uma divindade. Ou seja, quando nós estamos adorando a Deus, nós só podemos fazer isso cultuando a Deus. Aí você diz, irmão, mas eu posso adorar a Deus somente cantando? Não. A adoração, o louvor, ele é apenas um veículo para a adoração a Deus. Então você faz o que na igreja, meu querido? Você adora a Deus. Verdadeiramente você tem louvado a Deus, como o salmista nos diz. Verdadeiramente este louvor ele tem sido transformado em adoração, ou é simplesmente um elogio a Deus para você receber palmas dos seus irmãos, ou para você receber dos dentre demais holofotes, aplausos, ou muitos no final do culto dizer para você encher o seu ego e dizer, nossa, como você canta bem, nossa, como você toca bem. Aqui nós vemos dentro deste mesmo capítulo, no versículo 18, algo que me chamou a atenção para esta noite. Algo que me chamou a atenção para que Deus pudesse falar ao seu coração nesta noite. Aí você pode dizer assim, irmão, mas se vai falar de louvor, vai falar de oração, vai falar só com os meninos que cantaram. Por isso eu disse que nem sempre você adora a Deus louvando. A música, ela é apenas um veículo para a adoração. Mas você adora a Deus quando se prostra os seus joelhos. Você adora a Deus quando limpa o chão e chama Ele para sentar. Você adora a Deus quando você se levanta de manhã e diz assim, Deus, abençoa o meu dia. Você adora a Deus quando você expõe a sua família e diz, Deus, sou eu o marido, sou eu o chefe daqui, mas quem manda é o Senhor. Você adora a Deus quando você coloca a planta dos seus pés e diz assim, Deus, que eu me torne pó e que o Senhor se fortifique e que o Senhor se solidifique na minha vida. Deus, que não vejam mais a minha face, mas que vejam o Senhor perante mim. Deus, que não ouçam a minha voz, mas quando eu abrir a minha boca, que ouça o Espírito Santo do Senhor falando com as pessoas. Então essa palavra é para todos. Diz a palavra do Senhor, como eu estava dizendo, que Saul começou a fazer coisas que não agradavam a Deus. Ele chega a um certo ponto, depois da unção, que Deus retira o espírito de Saul e começa a atormentar a vida dele, um espírito maligno. E aí Saul chamou todos os povos, todos os homens do palácio e disse, olha, eu estou perturbado. Eu quero algo para mim, para me acalmar quando eu estou com esse espírito. Aqui eu abro parêntese para dizer que a ciência, por mais que ela seja avançada, ela nunca alcançará a Bíblia. A Bíblia sempre estará um passo à frente de toda a ciência. Aí você diz, irmão, mas eu não entendo. Está dizendo nos jornais que a ciência descobriu a musicoterapia, fazendo terapia para tumores. Quando as pessoas estão fazendo cirurgias de alto risco, eles tocam música para que o seu cérebro acalme a sua alma. Saul descobriu isso no ano 722 a.C. Deus já tinha dito isso há milhares de anos antes, que a música acalmava tudo, que a música acalmava a tempestade, que a música às vezes acalmava os momentos de dificuldade, de desespero, que você queria largar tudo. Muitos já tinham dito isso. E a ciência descobre isso no ano de 2014. Alguns dias atrasado. Mas enfim. Quando o rei começa a dizer assim, o que eu faço? Alguém lá do meio deles, um jovem, disse, rei, eu conheço alguém. Ele é um belemita. Ele é de Belém. Ele é filho de Jessé. Aqui eu começo a mensagem. 6 características de Saul, 6 características de Davi, que todo adorador deve carregar consigo. Repito, 6 características que todo adorador deve carregar consigo. Eu li o jovem e disse, Davi sabe tocar.
Você sabe tocar? Eu vi os jovens aqui toando o hino maravilhosamente bem. Os acordes perfeitos. Os sons todos iguais, muito bonitos. Os instrumentos afinados. As vozes muito belas. Mas eu te pergunto novamente, você sabe tocar? Aí você pode dizer assim, irmão, mas eu não cheguei lá, mas eu pretendo. Eu abro o teu olho nesta noite. Se você sabe tocar o instrumento, se você sabe bater tambores, por que você não sabe tocar o coração de Deus? Se você sabe cantar e entoar uma voz maravilhosamente bem, por que você não exalta a Deus? Ou por que você, se você louva, por que você não encanta a Deus? Por quê? Se pergunte. A primeira característica daquele jovem, supostamente, quando Davi estava em algum lugar em Belém, aquele jovem passou e percebeu que ele tocava muito bem. E ele não percebeu apenas pelos acordes da harpa. Creio eu que ele apenas percebeu a emoção daquele jovem quando tocava. Eis, levitas, jovens que tocam, quando tocar os seus dedos nos acordes, lembre-se que você está tocando para Deus. E você, quando estiver abrindo a boca para exaltar a Deus, prestar uma adoração a Deus, lembre que essa adoração, ela não está sendo direcionada para o corpo da igreja. Essa adoração está sendo direcionada lá para cima, e ela tem que ser retornada a você com o Espírito Santo do Senhor. O dever do levita é simplesmente colocar Deus dentro da igreja, acalmar os ânimos da igreja. Repito a pergunta: tem vocês, jovens, senhoras, senhores, círculo de oração, tem vocês tocado, tem vocês enaltecido Deus quando abre a boca para louvar? Ou simplesmente é um louvor, um agradecimento? Ou vocês foram chamados para adorar verdadeiramente, prestar um culto com a sua voz, prestar um culto com a sua mão, prestar um culto com os batuques dos tambores, com os acordes das cordas? É tempo de renovação da igreja. É tempo de mostrar para o mundo aqueles que merecem, ou aqueles que procuram aplausos, aqueles que só sobem na mídia, só é alcançado na mídia quando consegue um disco de platina, quando consegue um disco de ouro, muitos aplausos, muitas vendas. Mas não queira você chegar a esse ponto, mas queira você lá do céu saber que você toca o coração de Deus, saber que toda adoração que você faz, ela chega no trono do Senhor, e ela é respondida para a igreja com a forma do Espírito Santo, aquecendo o coração da igreja. Ali o jovem disse: ei, Davi sabe tocar. Glória a Deus. Quando ele sabe tocar, ele toca o coração de Deus. Quando Davi debulhava a harpa, o espírito que estava em Saul, ele se retirava, e Saul se acalmava. Quantas vezes no meio das nossas tribulações, quando nós passamos por dificuldades, nós só sabemos murmurar, nós só sabemos reclamar, nós só sabemos reclamar de todas as nossas circunstâncias, da nossa vida material, da nossa vida espiritual. Achamos que nós não somos ninguém, achamos que nós somos os piores da igreja, mas nunca paramos para louvar ao Senhor. Nunca paramos para dizer assim: Deus, eu vou te agradecer em meio a este louvor, Senhor, porque Tu és maravilhoso, e eu vou cuidar deste louvor. Amós diz que o zelo da casa do Senhor me consome, e por causa deste zelo tenho enfrentado muitas dificuldades. O zelo da casa tem te consumido, meu querido. Faça isso com louvor, faça isso com gratidão a Deus. Quando abrir a boca para adorar, faça com que esse zelo consuma você, faça com que esse zelo domine você, e você possa exaltar, engrandecer, enaltecer a Deus, levar pessoas a cultuar a Deus. Toque no Senhor. Ali o jovem disse: ei, Davi sabe tocar, e ele também é valente, ele é forte.
significa aquele que é sobretudo. Ou perdão, aquele que sobretudo não nega nada. Aquele que vai à luta. Aquele que nunca retrocede. Aquele que não se intimida. Aquele que corre atrás. Aquele que não tem obstáculos. Será que você, jovens, tem sido valente para adorar a Deus? Será que vocês, senhoras, têm sido valentes para engrandecer o nome santo do Senhor? Será que vocês têm sido valentes em meio às dificuldades, quando a tribulação vem? Ou vocês têm sido medrosos e dizer assim, não vale a pena mais? Agora eu vou falar como músico. Não vale a pena mais mexer com esta banda. Não vale mais a pena mexer com este povo. Não vale a pena mais comprar os instrumentos. Não vale mais a pena gastar o meu dinheiro. Não vale mais a pena. Ei, jovem, seja valente, seja forte, seja determinado. Vai à luta. Não retroceda. Não pense que os mil reais que você está gastando agora, que não vai ser beneficiado a você futuramente, porque aquele que trabalha para Deus nunca perde, somente ganha. Aquele que investe no Senhor, aquele que aposta em Deus, nunca perde, só ganha. No entanto, você não valia nada. No entanto, outrora, você era na boca dos outros uma prostituta, um usuário de drogas. Na boca do povão do mundão, você não valia nada. Você era imprestável, mas agora Ele te colocou numa rocha firme. Agora Ele te colocou de pé. Você é luz em todo lugar que você chega. Ninguém te chama de velho, de gado. Te chama pelo teu nome, porque tu és ungida do Senhor. Seja valente. Não retroceda. Não desista. Eu sei que muitas das vezes as lutas têm sido difíceis. Eu sei que muitas das vezes as lutas têm te afrontado e você tem pensado em desistir. Eu sei que muitas das vezes você olha para o mundo e diz assim, Deus, como é fácil tocar. Como é fácil louvar o mundo, Deus. Qualquer boteco que você vai, alguém te paga. Mas na minha igreja eu fico anos e anos tocando e não consigo nada. Ei, querido, você não canta para o mundo. Você não canta para Deus, perdão, você não canta para a igreja, você encanta o povo, você encanta a Deus. Aí você diz assim, irmão, mas eu não sei fazer nada, porque você é luz deste mundo e sal desta terra. Você nasceu para encantar, você não nasceu para cantar, você nasceu para encantar este mundo, você nasceu para brilhar, você nasceu para ser diferente, e isso que Deus te deu é só seu e ninguém toma. Glória a Deus. Aleluia. Aquele jovem disse, rei, Davi, o filho de Jessé, ele é animoso. A palavra animoso é aquele que tem bom ânimo, aquele que nunca para, aquele que está sempre alegre, sempre avante, que nunca desiste, que mesmo em meio às dificuldades ele está animado, mesmo não enxergando nada, mesmo estando no deserto, mas ele é animado que vai ultrapassar o deserto. E talvez nesta caminhada de adoração a Deus, talvez quando você canta, quando você entoa uma oração, você não tem ouvido ninguém a te ajudar. Talvez quando você presta essa adoração, talvez você queria que as pessoas levantassem, talvez você queria que as pessoas se levantassem, batessem palma, te ajudassem a adorar. Vou repetir novamente, você não está aqui para alegrar, você não é um artista de palco, você não está aqui para levantar aplausos de ninguém, você não está aqui para ser o mais curtido no Facebook, você não está aqui para ser o mais seguido, você está aqui para ser seguido por um só, para ser visualizado por um só, e este único só, todas as vezes que você abre a boca, ele te coloca de pé, curva a sua cabeça e atende os seus ouvidos para te escutar. Seja animado, não desista. Você pensa que todas as vezes que Davi pegava a sua harpa, no meio do nada, apenas algumas ovelhinhas para escutar ele, animais mesmo,
começava a cantar. Mais tarde, no Salmo de número 122, ele disse, ó, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Talvez essa alegria, ela tem que começar lá fora. Talvez a alegria de você estar prestando uma adoração, ela não tem que começar quando você abre a boca para adorar. Talvez essa alegria tem que começar lá na sua casa, quando o Espírito Santo toca no teu coração, bate na sua porta e diz, ei, vamos à casa do Senhor. Comece essa alegria desde a sua casa, meu querido. Seja animado. Apronte-se mais cedo. Seja animoso como Davi. Seja essa pessoa espontânea como Davi. Seja essa pessoa desde a sua casa e diz, olha, eu estou alegre, porque hoje é a noite de eu estar na casa de Deus. Eu vou prestar uma adoração. Eu vou entoar uma adoração a Deus. Eu vou louvar a Deus. Eu vou prestar gratidão. Eu vou prestar um culto de gratidão ao meu Deus, porque Ele me resgatou, Ele me tirou. Por isso estou alegre, por isso estou animado. Eu canto e louvo e exalto o meu Deus. Se alegre com o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E ali aquele jovem disse, ei, Davi é homem de guerra. A palavra deste versículo 18, capítulo 16, não significa que Davi já tinha enfrentado alguma batalha antes. Porque a palavra do Senhor não nos narra isso. Mas quando aquele homem disse, olha, quando ele narra a característica de Davi, que ele era valente, disse, olha, rei, este homem é de guerra. É um homem determinado. É um homem que ele é íntegro. É um homem responsável. É um homem, rei, que quando recebe ordens, ele acata aquelas ordens. Talvez, jovem, senhores, senhoras, o que está faltando para você é quando Deus diz assim, olha, para de cantar agora. Entoa um hino diferente. Entoa uma adoração. Para de louvar agora. Talvez quando você está no meio da guitarra batendo, o Espírito Santo toca em você e diz, para de tocar. Prega para o meu povo. Você diz, não, eu preciso tocar porque eu estou no meio do hino. Você está sendo insubmissa. Você não está sendo uma pessoa que presta uma adoração, uma submissão a Deus. E todo homem de guerra, todo soldado, ele é submisso ao seu general. Talvez aquele jovem, quando ele disse assim, olha, rei, Davi, homem de guerra, ele tinha observado que todas as tardes seu pai dizia assim, Davi, vai apacentar as ovelhas. Ele pegava todo o seu rebanho, o rebanho do teu pai, levava para os montes. Imagina eu que debaixo de uma árvore, ele começava a debulhar a sua harpa. E ali diz a palavra do Senhor, que via um leão, ele matava o leão. Quando via um urso, ele matava aquele urso. Eu vou te perguntar agora, qual o compromisso que Davi tinha com as ovelhas? Nem dele era do pai. Qual o compromisso que Davi tinha? Ele tinha N fatores de dizer assim, Deus, eu não mereço isso daqui. Eu sou o mais novo da minha casa. Todos os meus irmãos estão lá. Todos os meus irmãos estão na minha casa com o meu pai. Eu estou aqui com as ovelhas sofrendo no sol. E tenho que enfrentar leões e urso correndo risco de morte. Talvez tenha muitas ocasiões na sua vida, no seu trabalho, você disse, olha, já são 5 horas. Eu tenho que chegar na minha casa, tenho que tomar banho e correr para a igreja para ensaiar. Eu estou cansado, Deus. Eu já não aguento mais fazer isso. A mesma coisa todas as vezes. Trabalho, tomo banho, corro para a igreja. Trabalho, tomo banho, corro para a igreja. Eu te faço uma pergunta. Quem foi que disse que Deus chama desocupado? Quem foi que disse que Deus chama, perdão pela palavra, vagabundo? Deus só chama aquele que é compromissado, porque sabe que você vai ter compromisso, porque sabe que quando Ele colocar a verdadeira adoração dentro de você, você vai prestar um culto para Ele e dizer assim, Deus, eu estou aqui te agradecendo, não é prestigiando o Senhor. Deus, eu estou aqui, estou cansado, Deus, trabalhei o dia inteiro, mas estou alegre porque estou na casa do Senhor. Eu estou revigorado as minhas forças porque eu estou na casa do Senhor. Davi não se intimidava
adorava porque ele sabia que ele estava feliz. Ele estava alegre porque ele estava trabalhando para o Senhor. Ele sabia que no meio daquele deserto, somente ele e aquelas ovelhas, somente ele e aqueles perigos, a verdadeira adoração subiria lá para os céus. E o Espírito Santo estava o tempo todo de olho nele, observando quem era Davi. No entanto, foi chamado, escolhido, e um dos maiores homens da terra. Eu quero que você se coloque sobre os vossos pés. Se coloque de pé aí. Curve a sua cabeça. Glória a Deus. Já estou encerrando. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu quero que você feche os teus olhos, em nome de Jesus. Curve a sua cabeça. Feche os teus olhos, se possível, com a mão à altura do seu coração. Eu quero agora que você preste uma adoração a Deus. Isso é coisa séria. É um culto. Aqui existe uma divindade. Talvez você não a viu, mas ela está presente aqui neste lugar. E ela quer ouvir da sua boca uma adoração agora. Louvor você já fez, agradecimento você já fez, mas eu quero agora que você agradeça a Deus, de gratidão mesmo. Preste essa adoração, preste essa adoração. Talvez você disse, irmão, mas você falou 5 itens, porque o sexto, o jovem disse para o rei, ei, e o Espírito do Senhor é sobre ele. O mais importante da nossa vida é termos o Espírito do Senhor. Talvez você até agora, você tem passado, você sabe tocar, você é um cara valente, você é animado, você é homem de guerra, mas talvez falta o Espírito Santo do Senhor na sua vida. Eu te convido agora a fechar os seus olhos, mas com um ato de adoração mesmo, você prestar isso, pedir para o Espírito Santo para reinar na sua vida. Eu quero que agora resplandeça a luz do Senhor na sua vida, para que todos digam, ei, aquela jovem, aquela senhora, aquele jovem, ele toca bem, ele canta bem, ele é valente, ele é animoso, é homem de guerra, e acima de tudo, o Espírito Santo de Deus está na vida dele. Comece a pedir o Espírito Santo na sua vida. Espírito Santo, aqui deixa o altar, Espírito Santo, até aquela porta. Eu peço a ti, meu Deus, que começa a encher a tua casa. Eu peço a ti, Espírito Santo, que um sinal de glória a Deus e aleluia. O Senhor comece a aquecer a cada um que está aqui comigo, ó Pai. E no ato de línguas repartidos, ó Pai, língua dos anjos, meu Deus. Eu peço a ti que inunda essa casa, porque muitos dirão, o Espírito do Senhor está sobre este lugar. Meu Deus, perdoa todos nós, ó Pai, porque achamos que somos alguma coisa, ó Pai, mas nós não somos nada, meu Deus. Perdoa, Pai, perdoa nossos erros, nossas falhas, Pai, e tudo desta casa, Deus, desça do teu Espírito Santo, comparte a vida de cada um, Pai. Perdoa, Senhor, a todos nós, Pai. Ei, levita, ei, cantor, ei, tocador, deixa o louvor entrar.